tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 4 de maio. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Afinal de contas, tivemos um final de semana recheado, de grandes decisões pelo país. Decisões estaduais aí que mexeram com todos os torcedores, lógico, das equipes finalistas. Conosco para falar hoje sobre todos esses destaques, também sobre o Paulista da Série A2, da Série A3 e sobre o FFC, Gil Cipriano, nosso comentarista aqui titular, falando um pouquinho de tudo o que aconteceu nesse meio esportivo. Para a gente começar, vamos falar aqui então dos estaduais, Começando aqui, temos 14 estaduais para falar aqui, 14 campeões pelo país. Primeiro com o Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano tem o seu, conheceu o seu campeão também neste domingo, e é o Goiás, após vencer a Aparecidense por 2-0 fora de casa, no Serra Dourada neste domingo, apenas empatou, precisou do empate apenas contra a Aparecidense em 1-1 para garantir aí seu título e ser o maior campeão goiano da história até o momento. Então, Goiás, campeão goiano. Gil, gostaria de ouvir de você sobre o Goiás, até a gente opinou sobre essas decisões no programa da última semana. Gostaria de saber se o Goiás, na sua opinião, realmente mereceu esse título, se veio a calhar aí esse título goiano, ou se a Aparecidense merecia, sair com o título. Muito boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. O Goiás fez o dever de casa, venceu o primeiro jogo lá por 2-0, e agora com o empate, poderia até perder de 1-0, sagrou-se campeão. E o que foi outro fato que chamou bastante importância nesse jogo, foi que a gente comentou até em alguns programas anteriores, foi que o Goiás, entre as 60 equipes que disputam a Série A, B, C e D, é o sexto pior em média de público, com menos de 1.100 pagantes. E ele fez uma parceria com a empresa de sorvete. Se comprar 2 picolés, você entrava no estádio. E valeu, Valdinei. Teve uma renda lá ontem, no Serra Dourada, de 30.655 pagantes. Então, quer dizer, já vai melhorar um pouco essa média de público do Goiás aí perante os demais brasileiros. Mas o Goiás aí sempre nas finais, O Campeonato Goiano não traz muitas mudanças, muitas modificações. Não tem muita emoção. Exatamente. Muda sempre quem vai disputar com o Goiás. O Goiás está sempre ali. Com certeza, portanto, Goiás, parabéns à equipe do Goiás, campeã goiana de 2015. Também tivemos título no Campeonato Sul-Mato-Grossense, logo ali, próximo também do Campeonato Goiano, logo ao lado, vizinhos ali, quase de estado. E o campeão foi o Comercial do Mato Grosso do Sul. O Comercial havia empatado em casa em 0-0 com Ivinhema, e o time do Ivinhema, jogando em casa, não conseguiu segurar o adversário, que por sinal fez acho que até o gol no finalzinho, Gil? Foi um gol no final, 3-2, e conseguiu aí sagrar campeão sul-mato-grossense. Portanto, o Comercial de parabéns também. Gostaria que você comentasse sobre esse título do Comercial no sul-mato-grossense. Como o Comercial também, quer dizer, empatou em casa. O Ivinhema tinha tudo para resgatar esse título aí, com uma vitória simples, tornar-se campeão, sul-mato-grossense. Mas como você disse bem aí, 2-2 o empate, e no finalzinho levou esse gol. Quer dizer, pênalti, Foi um pênalti, sofreu, e o jogador conseguiu anotar no último minuto de jogo o gol que deu o título, Então, para a gente dar sequência, após o Campeonato Sul-Mato-Grossense, vamos falar agora do Campeonato Brasiliense. Esse jogo final foi no sábado, não foi ontem, no domingo, onde o Gama sagrou-se campeão brasiliense. Venceu o time do Brasília. No primeiro jogo, 3-0 para o Gama, jogando em casa. E no segundo, 1-0. Então, no agregado, 4-0 para o Gama. E eliminou aí o Brasiliense de qualquer possibilidade de título. O Gama, portanto, mais um título
Brasiliense. Gostaria também que você explanasse sobre o Campeonato Brasiliense, Gil. Outro campeonato também que não tem muita surpresa, sempre ali Gama, Brasília, Brasiliense, sempre eles. E o Brasília é o primeiro campeão da Copa Verde, que foi instituída o ano passado, né, que, agregando equipes aí do Norte, do Centro-Oeste, exceto Goiás, né, e o Espírito Santo. O ano passado, então, o Brasília foi campeão. Hoje a final, quarta-feira vai ter a final da Copa Verde. Sim. Vai ser entre Remo e Cuiabá. Quer dizer, prevaleceu sempre o Gama, quem tem mais camisa, né? Gama, portanto, campeão brasiliense também em 2015, né? Assim como os demais que a gente acabou de citar. Também mudando agora, vamos falar do Campeonato Baiano, um jogo para deixar aí lembranças por muito tempo aí para a torcida do Bahia. Bahia que havia perdido por 3-0 no primeiro jogo da decisão para o Vitória da Conquista. Conseguiu reverter e bem, né? Precisava de pelo menos 3-0 para tentar aí o título, mas conseguiu em dobro, conseguiu 6-0, uma goleada épica, histórica, que com certeza foi muito comemorada e está sendo, acho que, muito comemorada pelos baianos. Então eu gostaria, Gil, que você comentasse essa vitória que acho que todos nós não imaginávamos, né? O Bahia havia perdido no meio de semana a Copa Nordeste para o Ceará e até citamos no último programa em que o Bahia, né, tinha 2 finais e poderia ficar sem nenhum título, porém conseguiu e bem esse título do Campeonato Baiano, né? Sem dúvida nenhuma, né, Valdinei, que a gente comentou aqui, porque é a primeira vitória, o primeiro jogo, Vitória da Conquista, fazer 3-0, pô, é um resultado extraordinário. Uma final ainda, né? Exatamente. E você pega um time que perde outra final, quer dizer, o Bahia, o Vitória tinha tudo para sair com o título, mas não foi o que ocorreu, não. O Bahia fez 3, me parece, no primeiro. 3 no primeiro, 3 no segundo. 3 vira e 6 acaba. Só que um fato que me chamou a atenção aí, eu fui até ver a média de públicos lá na Arena Fonte Nova, deu 20 e poucos mil pagantes. Quer dizer, o Bahia, então, não sei, a torcida eu acho que não está muito acreditada, não. Porque a torcida do Bahia é uma das mais fervorosas aí, que a gente compõe junto com Santa Cruz, né? É uma torcida que sempre prestigia e lota. Não deu muita gente no público. Os torcedores acho que não botaram muita fé no Bahia e o time conseguiu aí reverter essa situação negativa e com certeza quem não foi no estádio acompanhar deve ter comemorado e muito nas ruas lá da sua cidade. E também tivemos campeonato cearense, temos o campeão também, Fortaleza. Fortaleza havia vencido o Ceará por 2-1 no primeiro jogo e agora no segundo empatou em 2-2. Esse jogo também, né, chamou muita atenção, pois 40 minutos, né, 45 minutos quase do segundo tempo, o time do Fortaleza conseguiu fazer o gol que deu o empate, né, e o título da equipe de Fortaleza, né? O Ceará conseguiu fazer 2-1 aos 40 minutos do segundo tempo e logo após a saída de bola o Fortaleza conseguiu empatar. Então conseguiu aí no final o seu título, mais um título aí, portanto, o Fortaleza diante do Ceará, que havia ganhado a Copa Nordeste, né, do Bahia no meio de semana. Então Bahia ficou contente porque foi campeão baiano, Ceará ficou contente porque foi campeão da Copa do Nordeste e o Fortaleza ficou contente porque foi campeão cearense. Então Fortaleza mais uma vez campeão cearense. Gil, gostaria que você comentasse sobre essa final também, esse título do Fortaleza. Esse título foi fundamental para o Fortaleza, porque você pega o Ceará bem montado, venceu os 2 jogos contra o Bahia na Copa do Nordeste, pega o Magno Alves, está no momento auge, né, de sua carreira, fazendo gols todos os jogos. Quer dizer, para o Fortaleza foi fundamental esse título, e como você disse, são bem as 2 equipes lá do Ceará, né, porque cada um com um título. Pois é, todo mundo ficou contente, porém Fortaleza campeã cearense. O fato lamentável, né, foi a briga das torcidas, né? As torcidas invadiram primeiro para comemorar, né, o Castelão, torcida do Fortaleza, porém os torcedores, não contentes só com a comemoração, foram provocar os torcedores adversários, né? Então houve também invasão por conta dos torcedores do Ceará, onde saiu uma
grande confusão, pancadaria, né? Um fato lamentável para o esporte nos dias de hoje, que infelizmente não deveria acontecer, né? Então fica aí o recado para você, torcedor, quando vá no estádio, nunca procure a violência, né? E sim a paz nos estádios, que é o que todos merecemos, e lógico, né? Passou da época, né, Gil? Isso acho que não cabe mais ao esporte, né? Ao futebol brasileiro, né? Valdinei, esse fato lamentável ocorreu também no Sul, porque até no início do jogo, na Arena Beira-Rio, estava lindo, torcedores do Grêmio tudo juntos ali, né? Mas depois do término dos jogos, aí teve o quê? Teve o maior quebra-pau também, torcida do Grêmio, coisa que a gente sempre prega aqui, a paz nos estádios, que vence sempre o melhor. Quer dizer, tem que... Não é porque se o teu time perdeu, você vai fazer esse vandalismo. Porque jamais. Perdeu algumas circunstâncias do jogo. Estamos aí, o Campeonato Brasileiro está prestes a iniciar. Vão dar o troco agora no Brasileiro, né? Tem que ser sempre pensado assim, né? Que o troco seja sempre dentro de campo, né? Incentivando a sua equipe para que no próximo confronto contra o seu rival vença, né? Para que vença e dê o troco dentro de campo sempre. Então fica aí, portanto, o recado, esse fato lamentável que aconteceu no Cearense também no Campeonato Gaúcho. Para a gente dar sequência nos campeões estaduais, vamos falar agora do campeão pernambucano, o Santa Cruz. Santa Cruz, que havia empatado com o Salgueiro em 0-0 no estádio do Salgueiro. No Arruda, conseguiu uma vitória simples de 1-0, garantindo aí também a sua taça, o seu título estadual. Então, Gil, gostaria que você falasse também do Santa Cruz, mais um campeão pelo país pernambucano dessa vez. O Santa Cruz, a equipe coral, conseguiu o seu 28º título. E veja a supremacia do Santa. Nos últimos 5 anos, foram 4 títulos estaduais, 2011, 12, 13 e 15. Em 2014 foi o Sport. E também estava lotado. A torcida do Santa é a torcida apaixonada mesmo, não pode ficar de fora desses campeonatos aí, do brasileiro, que está disputando a B, né? Que ficou muito tempo aí afastado, disputando depois a Série D. Mas é uma equipe de tradição, de camisa, e a torcida é apaixonante. Parabéns aí para ele, porque essa hegemonia já está pegando essa hegemonia no Pernambucano. Porque em 5 anos você ganhar 4 títulos, bacana isso aí. Realmente uma grande hegemonia. Santa Cruz, campeão pernambucano. Parabéns a todos lá de Pernambuco. Também tivemos Campeonato Potiguar. No Campeonato Potiguar, o América do Rio Grande do Norte conseguiu o seu título após empate em 1-1 contra o ABC. Em seus domínios, jogando fora, o América conseguiu vencer por 1-0, fazendo com que o título fosse para sua casa, né, e não deixasse com os donos da casa, o ABC. Portanto, América de Natal, né, do Rio Grande do Norte, campeão potiguar. Gostaria também que você explanasse sobre o título do América. Eu acho que poucos esperavam, né? Porque o América venceu o ABC em sua casa, quer dizer, para o América foi fundamental. E, quer dizer, jogando em casa, nem sempre, às vezes, você tem essa lógica também, né? Prevalece o quê? Mais vontade, determinação. Eu acho que nesse caso aí foi a vitória do Mequinha lá do Potiguar. Pois é, tá aí. América do Rio Grande do Norte, campeão Potiguar 2015. Parabéns a todos da equipe. Também tivemos Campeonato Paraense. Campeonato Paraense, o Remo, em jogo único, foi o campeão diante do Independente do Pará. 2-0 no Mangueirão, estádio lotado também, né? Casa cheia, e o Remo se sagrou aí campeão paraense, Gil. O Remo aí tornou campeão paraense, né? E pode também tornar campeão da Copa Verde, como eu disse aí, porque no primeiro jogo ele ganhou de 4-1 do Cuiabá, na quarta-feira tem um jogo de volta, quer dizer, fez um placar significativo em sua casa. E a surpresa aí é o Independente, que também está disputando a Copa do Brasil, passou já na primeira fase e está na segunda fase. Quer dizer, então, uma grata surpresa se Independente chegar na final e está na Copa do Brasil também. Realmente são gratas surpresas que o futebol, né, estão nos reservando, né, nos últimos anos, né, graças a Deus, vamos dizer assim, as equipes chamadas pequenas estão demonstrando uma certa força, né? Quem sabe este será o caminho aí
para o futebol ficar forte, né, se fortalecer ainda mais, não só com os grandes, mas também com os chamados pequenos. Então, Remo campeão paraense, parabéns a todos da equipe do Remo. Também tivemos campeonato catarinense, e no catarinense 2 jogos e nenhum gol, né? 0-0 Figueirense e Joinville no primeiro, no Orlando Scarpelli, e 0-0 na Arena Joinville também entre as duas equipes. Joinville, como tinha vantagem do empate por ter melhor campanha, foi o campeão, podendo aí perder o título na justiça por ter escalado um jogador, né, irregular. Mas por enquanto, como não saiu a decisão, o Joinville comemora o título catarinense e estará na elite do futebol brasileiro desse ano, né, Gil? O Joinville, como a gente citou em programas anteriores, Valdinei, a gente confiava muito no título do Joinville, pela própria campanha do Joinville. E também porque é o atual campeão da Série B, que vai agora configurar com os demais, com o Avaí, com o Figueirense e a Chapecoense, vai integrar a Série A. Quer dizer, tirando os times de São Paulo, depois a maior força, onde tem mais times na Série A, times que vão representar o estado, é Santa Catarina. E o Joinville está de parabéns, ele manteve a mesma equipe, eu tenho acompanhado, está fazendo contratações, está se preparando aí para o Campeonato Brasileiro para não ser um ioiô, né? Subir e cair. Está se preparando e já começou bem, né? Já vai iniciar aí o Brasileirão com um título catarinense, então já chega aí com a faixa de campeão, já impondo respeito aos seus adversários. Também tivemos a final no Paranaense e, como havíamos citado nos outros programas, né, que a gente torcia pelo Operário, o time, né, lá de Ponta Grossa, que realmente merecia o título pela campanha que fez e por ser chamado um dos pequenos, né? A gente torcia tanto pelo Operário quanto pela Caldense, e o Operário conseguiu ir bem o título paranaense. 2-0 no primeiro jogo, jogando em casa, e 3-0 no Couto Pereira. Dispensa comentários, né, Gil? O que aconteceu no Paranaense, a torcida do Coxa tem que acender aquela luzinha de alerta. Porque o Coxa, no ano passado, ele ficou em 14º no Brasileiro, teve 2 rebaixamentos, 2005 e 2009. Quer dizer, o ano passado quem garantiu essa equipe aí foi o Alex, um bom futebol. Agora, como não vou desprezar ninguém, você perder para o Operário fora de casa, 2-0, tudo bem, mas perder em casa por 3-0, e o Operário, desde quando fundou, em 1912, nunca conquistou um título. É o primeiro título, 103 anos de história, o primeiro título. Então, a torcida do Coxa toma muito cuidado aí, que esse brasileiro pode ser um sério candidato ao rebaixamento. É realmente uma ótima observação o Gil fez. O Coxa precisa urgentemente ligar o sinal de alerta, porque senão o Brasileirão está aí. Então, parabéns ao Operário, né? Primeiro título paranaense, e que venham mais, né, pela frente aí. Lógico, sabemos a dificuldade, mas parabéns desde já. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional foi o grande campeão. Após o empate em 0-0 no primeiro jogo na Arena do Grêmio, o Internacional venceu por 2-1 e se sagrou aí, portanto, campeão gaúcho 2015. Fato lamentável, como o Gil havia dito, foi a briga entre as torcidas também após o jogo. Mas o Inter garantiu mais um título e deixa o Grêmio como seu, como podemos dizer, né, Gil, como o seu freguês, né? Porque faz tempo que o Grêmio não consegue ganhar um título internacional, né? Dois fatos aí, Valdinei. Vamos pegar aí. O Inter foi penta. Em cima do técnico foi penta campeão mundial, o Filipão. Sim. Quer dizer, a última conquista, a última vez que o Inter tinha sido pentacampeão foi há 42 anos atrás. E outra marca também aí, que esse aí foi o número 406 grenais. E o Inter tem 153 vitórias em grenais, o Grêmio 126 e 127 empates. Aí também tem uma certa hegemonia do Inter aí. É, uma certa supremacia do Inter, portanto, diante do Grêmio, faturando, portanto, mais um título, né? Gols ali do Valdívia e do Nilmar, que anotaram para o Internacional. Portanto, título gaúcho ficou com o Inter. Também tivemos Campeonato Mineiro e a Caldense não conseguiu seu título, né? Jogando
em Varginha, né, no Municipal de Varginha, a equipe precisava pelo menos de um empate para se sagrar campeão. Eu gostaria depois que o Gil citasse, né, se foi ou não merecido esse título do Atlético. O primeiro jogo terminou 0-0 no Mineirão e 2-1 desta vez para o Atlético. Então gostaria que o Gil comentasse Atlético campeão mineiro 2015, Gil, com merecimento. Eu achei que não, porque eu estava vendo na mídia, vi o gol, o Jô fez um gol irregular no segundo tempo, aos 32 minutos, quer dizer... O gol que deu o título, né? Deu o título, porque o empate era da Caldense. A Caldense, então, estava invicta no campeonato, tanto é que a Caldense está tão bem que eu estava vendo a seleção do Campeonato Mineiro, tem 4 jogadores da Caldense, 4 do Atlético Mineiro, 2 do Cruzeiro e 1 do América. Então, quer dizer, o Caldense estava super preparado, se preparou para esse campeonato, com destaques, inclusive tem então um meio de campo, o Yuri, lá, que está sendo pretendido por várias equipes. E o que deixa lamentar foi isso, né? Fazer um gol irregular e se deixar um trabalho de um ano inteiro aí de uma equipe modesta, vamos dizer assim, do campeonato ir para a água abaixo. Isso é lamentável que aconteça nos dias do nosso futebol brasileiro. Realmente, erros de arbitragem podem atrapalhar um trabalho, como disse o Gil, de um ano inteiro, né? E equipes chamadas pequenas, vamos dizer assim, né? A Caldense com certeza veio trabalhando desde o ano passado para tentar chegar onde chegou e, infelizmente, com a mão aí do juízo, o Atlético Mineiro foi campeão. Não, lógico, não vamos desmerecer a equipe do Atlético, mas contou aí com a mãozinha do árbitro na grande decisão. Mas parabéns ao Atlético Mineiro também, campeão mineiro. Chegando agora, próximo ao estado de São Paulo mais uma vez, agora, né? Passamos por vários estados pelo país e chegando agora no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, o Vasco não é mais vice, né? O Vasco é campeão Carioca 2015. Venceu os 2 jogos, 1-0 no primeiro confronto no Maracanã e 2-1 desta vez contra o Botafogo, e Vasco da Gama campeão carioca. Gostaria que você citasse aí também sobre o Vasco, Gil, que era o chamado vice, né? Eterno vice, conseguiu desta vez aí, depois acho que de 12 anos, conseguiu o seu título carioca mais uma vez. No Carioca o Vasco quebrou um jejum de 12 anos, e o que chamou bastante atenção, Valdinei e amigos, foi o Eurico Miranda. Eu não gosto dele. Só que o cara é muito estrategista. Quando ele contratou o Doriva, ele falou assim: eu quero ver se é um bom técnico ou se o Campeonato Paulista é fraco. Porque você foi campeão paulista, quero ver se ele é campeão carioca. E o Doriva, ó, deu troco. Foi o único técnico que ganhou assim, uma final em São Paulo e em seguida no Rio. Quer dizer, quebrou esse tabu. Eu quero ver como o Eurico vai falar. Deve falar assim: ô Doriva, você é bom mesmo, cara. Realmente, o Gil foi seco ao falar. Eu não gosto do Eurico Miranda, e realmente, né? É um dos cartolas aí que mais dão trabalho no futebol brasileiro, e agora vai ter que pedir bênção, vamos dizer assim, para o Doriva, né? Que realmente fez um ótimo trabalho no Vasco, conseguiu o título após ter conquistado o título paulista o ano passado, né? Foi com o Ituano, isso? Ituano, técnico do Ituano, venceu na ocasião o Santos, e desta vez o Santos sagrou campeão. É o que a gente vai falar, né? Agora, Campeonato Paulista, parabéns, lógico, ao Vasco. E agora, Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos fizeram a final de arrepiar, né? E acho que de todos os jogos que nós citamos, o único que foi para os pênaltis foi a decisão paulista. 1-0 no primeiro jogo para o Palmeiras e 2-1 para o Santos na Vila Belmiro. E nos pênaltis, 4-2 para o Santos campeão paulista 2015. Depois de um vice no ano passado, mais um título agora o Santos. E o Gil, né, o Gil palmeirense, não está tão contente assim, mas sabe reconhecer que o Santos foi superior sim em boa parte do jogo. E nos pênaltis, como dizem, às vezes não é só sorte, às vezes também não é só competência. E tinha que acontecer. Santos campeão mais uma vez, 21 títulos paulistas, empatando com São Paulo, e encostou também no Palmeiras, 22. Né? 22. Gostaria que você comentasse sobre essa grande final aí, que
dispensou comentários ontem em Fernandópolis e em todo o estado, toda a região. Muitos fogos, né? O pessoal até brincou, né? Fogo, cuidado com os fogos, porque estavam guardados há muito tempo e tinha risco aí de explosão antes da hora, mas tudo ocorreu dentro dos conformes, né, Gil? Não, sem dúvida nenhuma. É inquestionável o título do Santos. Porque no início do campeonato, dois times que não eram favoritos, candidatos a favoritos, porque o Palmeiras estava se reconstruindo aí, e o Santos também. Teve um desmanche no time da Vila, trouxe peças fundamentais e o time se acertou dentro de campo. Dispensou o técnico, pegou o interino, fez um trabalho excelente. E ontem o primeiro tempo do Palmeiras na Vila foi reconhecível. Foi. Isso aí, até agora não sabemos o motivo. E aquele pênalti que o Dudu errou no primeiro jogo foi fundamental, falta, né? Sem dúvida nenhuma. Mas não é desmérito nenhum, o Santos jogou super bem, um time equilibrado, tanto é que tem 4 jogadores do Santos aí na seleção paulista. O Ricardo Oliveira, artilheiro do campeonato, revelação. É o craque do campeonato. Também. O Santos já trouxe aí o Rafael Longini, também foi a revelação aí do campeonato, né? Sim. O Crislan foi do interior. Com 8 gols, né? Foi quase artilheiro também. O Crislan foi o vice com 9 e o Rafael Longini com 8. Quer dizer, o Santos está se reestruturando. Havia comentários que o Santos estava atrás de um goleiro. Eu não vejo necessidade, porque o Vladimir ontem foi fantástico. Já tinha jogado super bem contra o Corinthians no Itaquera. Ontem também, 2 defesas fundamentais no primeiro tempo. Então, quer dizer, parabéns ao time da Vila, a torcida aí praiana, porque o Santos foi merecedor. Tanto é que a gente não vai nem questionar. Nas últimas 7 finais, o Santos teve tudo, né? Quer dizer, merecedor sim, e cabe aos palmeirenses agora se reestruturar, ver o que deu errado, porque o brasileiro está prestes a se iniciar na próxima semana. Já tem jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Difícil adversário, hein? Eu ia até te perguntar, Gil, eu acho que assim, o Palmeiras não deve abaixar a cabeça. Não, acho de maneira alguma. Não foi uma final onde só o Santos realmente mostrou sua força, né? O Palmeiras mostrou uma força de reação, né? 2-1, conseguiu levar para os pênaltis, perdia de 2-0 no primeiro tempo, conseguiu fazer o seu gol no meio da segunda etapa. E eu acho que o trabalho do Oswaldo de Oliveira está no caminho, a torcida tem entendido o recado, né? Porque quem imaginava que o Palmeiras estaria nessa final do Campeonato Paulista após aquela campanha tão medíocre, vamos dizer assim, no ano passado. Então acho que esse trabalho, até tenho amigos, né, vários outros amigos palmeirenses, e eles citavam, olha, se o Palmeiras não for campeão, não deve abaixar a cabeça. De maneira alguma. E sim, que sirva já de empolgação, ou de, pelo menos, como que a gente pode dizer assim, que sirva de lição para que mantenha esse futebol para o Campeonato Brasileiro, que vai ser com certeza uma forte equipe. O Palmeiras também, que essa diretoria o Paulo Nobre fez, a torcida é do ciente, não adianta, a gente está montando equipe, tem preparação, quer dizer, jogou bem contra o Corinthians e já deu credenciamento para essa final. No Brasileiro, não espere título não, mas eu acho que o Palmeiras fez um trabalho bom entrosando esse time, tem grande chance de classificar para a Libertadores, aí sim, o ano que vem já é diferente. Você vê quem deu certo no elenco, que precisa, você vai trazer peças pontuais. Porque esse ano, como você disse aí, o ano passado, que sofreu a torcida do Palmeiras, então esse ano está remodelando a equipe. Quer dizer, o ano que vem você traz só contratações pontuais. Vê os pontos falhos da equipe, aí sim. Aí você fica com uma equipe forte, competitiva, como as demais do brasileiro. Com certeza, Palmeiras, portanto, não deve abaixar a cabeça e sim manter esse trabalho que está sendo muito bem feito, inclusive com os sócios torcedores que têm apoiado financeiramente e também apoiado fora de campo, né, sendo o seu 12º jogador nas partidas em seu estádio. Mas parabéns ao Santos, que é o campeão paulista, mereceu, né? Robinho, Ricardo Oliveira, Lucas Lima e companhia limitada aí, o Vladimir, né, que fizeram a diferença. Giovânio, né, foi expulso, né, juntamente ao jogador do Palmeiras, o Dudu. E parabéns, a gente só tem que parabenizar mesmo a equipe do Santos pelo esse título paulista 2015, senão
um dos melhores aí da década, né? Essa década, a última década, é o melhor paulista, conquistando aí pelo menos 5 títulos paulistas. Portanto, o Santos, uma grande hegemonia, crescendo e muito no futebol paulista. Parabéns a todos os campeões estaduais, né? Todos, campeão carioca, o Vasco, Mineiro, Atlético, Gaúcho, Inter e os demais. A gente estende os parabéns aí para todos os campeões dos estaduais. E vai acabar os estaduais, né? Já está acabando, alguns ainda faltam acabar. Esses já acabaram, que a gente citou hoje, e vai começar logo o Brasileirão, hein? Então a gente vai falar tudo também o que vai acontecer no Brasileirão 2015, que promete aí muitas emoções também. Amanhã, terça-feira, já mudando de estaduais, vamos falar agora de um campeonato mestre, né? Um campeonato que é para todos uma vitrine, que é a Liga dos Campeões. Semifinais começam amanhã, com Juventus da Itália e Real Madrid da Espanha. E o Juventus joga em casa, no Juventus Stadium. O jogo será às 15 horas e 45 minutos, horário de Brasília. E o Juventus precisa segurar Cristiano Ronaldo e companhia limitada, né? O Real, que vem desempenhando um bom futebol, porém o Juventus também tem surpreendido. Então eu gostaria de saber, Gil, Juventus e Real Madrid amanhã, o que podemos esperar? Sem dúvida nenhuma vai ser um grande jogo. O Juventus sagrou-se campeão italiano nesse fim de semana, com algumas partidas de antecedência. O Real Madrid, CR7, um grande, tá jogando muito, quer dizer, fez 3 gols domingo, quebrou a série invicta aí do Sevilha, com 34 partidas invictas, então era o time maior invencibilidade do mundo no momento. Mas eu creio que nesse confronto passa o Real Madrid. O Juventus é forte às vezes dentro de casa, mas ultimamente fora tem oscilado muito. Oscilou contra o Mônaco. Em termos de equipe, né? Bom, o Real Madrid tem mais equipe, tem elenco. Quer dizer, isso aí pesa muito aí numa semifinal. Com certeza, Real Madrid favorito, né? Mais favorito que o Juventus nessa decisão. E amanhã, portanto, todos vocês aí, né, com certeza vão acompanhar esse grande jogo. E na quarta já falaremos sobre este resultado. Porém, teremos também na quarta-feira, mas isso vamos falar desse jogo na quarta, né? No programa da tarde, que logo mais o programa será Barcelona e Bayern de Munique, né? Uma final para mim antecipada. Barcelona e Bayern de Munique, 2 grandes elencos que dispensam comentários e que, para mim, Gil, sai o campeão, não sai não? Eu concordo com você, Valdinei. É uma pena que se cruzaram aí antes, né? Porque até sorteio a Champions, né? Mas eram as duas equipes mais credenciadas para fazer a final. E vai ser um duelo difícil. Quer dizer, não tem como nem opinar, né? Não tem favoritos, né? Porque os dois times, o elenco, a gente tem que ver muito também elenco. De repente um jogador não está bem, outro jogador machuca, que nem o Bayern jogou sem 6 titulares contra o Porto, lá perdeu lá, só que reverteu em casa. Sim. Então, quer dizer, o elenco aí é fundamental nisso aí. Quer dizer, é um jogo aí que não tem favoritos. Vai ser um jogão. Vale a pena assistir de camarote esse jogo. Com certeza, portanto, na quarta vamos falar mais, né, sobre os preparativos desse grande jogo, se não o melhor jogo até o momento, né, no ano, um dos grandes confrontos aí do ano até o momento, na quarta-feira no Camp Nou. O primeiro jogo será na casa do Barcelona e o segundo na Arena de Munique, casa do Bayern de Munique. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre Paulista da Série A2, da Série A3 e também do Paulista da Segunda Divisão. O Fernandópolis venceu sua primeira em casa. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site
www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva. Nesta segunda-feira falamos no primeiro bloco os campeões estaduais pelo país e também os jogos da Liga dos Campeões que teremos neste meio de semana, começando amanhã com Juventus e Real Madrid e na quarta sequência com Barcelona e Bayern de Munique. Para a gente dar sequência, agora vamos falar de Paulista da Série A2. Paulista da Série A2 que se encerrou ontem. Já havia citado até que havia o campeão, que era o Ferroviária, e firmou ainda mais o seu título ao empatar em casa contra o time do Guarani 0-0. Então o Ferroviária comemorou o seu título em Araraquara neste sábado, o único jogo que foi no sábado, após o empate sem gols. Os torcedores lotaram o estádio, porém a equipe não conseguiu marcar. Mesmo assim, com o empate, já era campeão e só foi comemoração após a partida. Mas os jogos de domingo, todos no mesmo horário, agitaram em muito a tabela, pois tinham equipes que corriam risco de rebaixamento e outras que ainda tinham condições de conquistarem o acesso para a elite do futebol paulista. E o primeiro jogo que a gente vai citar aqui é São Caetano e Paulista. O Paulista, no caso, jogou em casa e o São Caetano goleou mesmo assim por 4-1.
São Caetano que por um ponto não conseguiu acesso para a elite, ficou de fora, mesmo com os 4-1 diante do Paulista. O Atlético Sorocaba venceu a Matonense por 2-1. O Mirassol venceu o União Barbarense por 3-2. Perdi o Mirassol, né? Conseguiu aí uma vitória importante, porém que não o levou à elite também, pois precisava de um saldo magnífico, né? Vencer por 9 gols, 8 gols de diferença, ou torcer também para o Oeste ser derrotado pelo Independente. Porém, o Oeste conseguiu sua última vaga, vamos dizer assim, a que estava em aberto ainda. O confronto direto entre Oeste e Independente de Limeira terminou empatado em 2-2, com algumas peculiaridades, né? Algumas coisas que chamaram a atenção, os fatos que depois a gente vai citar. 2-2, Oeste conseguiu acesso e o Independente permaneceu na A2. O Velo Clube venceu a Água Santa por 1-0, se manteve também na A2 com esse resultado, corria risco de rebaixamento, e o Água Santa, mesmo com a derrota, conseguiu também o acesso à elite do futebol paulista. Monte Azul e Rio Branco empataram em 0-0, Monte Azul também escapou do rebaixamento. Batatais 1, Novo Horizontino 0, Batatais também escapando, o Novo Horizontino já estava também na elite antes do começo da rodada. Comercial de Ribeirão Preto 1, Catanduvense 0, mesmo com a vitória, o time de Ribeirão Preto caiu para a Série A3 do Paulista. Santo André 3 e Guaratinguetá 2. Guaratinguetá já estava na outra divisão, assim como o Catanduvense, juntamente aí agora do Comercial e da Matonense, a Matonense que perdeu o confronto direto para o Atlético Sorocaba. Então, temos 4 equipes que jogarão ano que vem na elite do futebol paulista. Ferroviária campeã de Araraquara, o Novo Horizontino vice-campeão de Novo Horizonte, o Oeste em terceiro de Itápolis e em quarto o Água Santa, né, da capital. Foram os 4 que conquistaram acesso. Mirassol, Independente, São Caetano e Guarani ficaram no quase. Então permaneceram aí na A2. E caíram para a terceira divisão do Paulista, Comercial de Ribeirão Preto, como havia citado, Matonense, Catanduvense e Guaratinguetá. Portanto, esta foi a última rodada, tudo definido na A2. E teremos, portanto, 4 boas equipes no ano que vem, né, Ju? Na elite do futebol paulista. A A2 muito emocionante e não poderia ter terminado diferente, né? Com emoção até na última rodada, esse empate em 2-2 Oeste Independente, né? Um confronto direto. Quem vencesse estaria na elite. Diz tudo sobre o que foi o Paulista da A2, né? O Paulista da A2, aí, como a gente citou anteriormente, teve a Ferroviária como grande campeã, depois de 19 anos fora dessa divisão. O Novo Horizontino, que ficou afastado um período depois de 5 anos, que montou um novo Grêmio Novo Horizontino, já voltando à elite. O Oeste, aí, depois esse jogo aí, que só coisas do interior mesmo, essas coisas que você vê que o Oeste só precisava só do empate. E o Água Santa, mesmo com a derrota, subiu. Agora, o que chama muita atenção é o Mirassol. Pelo segundo ano consecutivo, o Mirassol ficou em quinto. Porque o ano passado, o Marília subiu, o Mirassol tinha 36 pontos, o Marília também 36 pontos. Só que o Marília tinha 11 vitórias e o Mirassol 10. E esse ano, o Mirassol empatou em tudo com o Água Santa. Só que no saldo de gol foi penalizado. Quer dizer, 7 gols a menos, né? Se ele tivesse 36 pontos do ano passado, ele subiria para a elite. Tiraria a vaga do Água Santa, né? Mas é duro, né? Você chega 2 vezes seguido aí, inclusive até o técnico do Mirassol pediu, tem interesse em continuar, acho que a diretoria também renovar. O atacante lá, Marcelo Toscano, foi considerado um dos melhores atacantes dessa divisão, inclusive com o Alain Mineiro, que é o volante da Ferroviária também, jogador de destaque, está recebendo a premiação hoje, lá nos melhores do Paulistão 2015. Inclusive o Marcelo Toscano, né, Ju, ele foi o artilheiro da competição, né, o Marcelo Toscano do Mirassol, com 13 gols, juntamente com o Jobinho do Rio Branco e o Diogo Acosta do São Caetano, ambos com 13 gols.
Não, mas então é apenas aí para. A gente já vem dizendo nos nossos programas, é uma equipe mais próxima de nós aqui, para a gente acompanhar essa série A1 mais de perto, assistindo os jogos, né? Mas infelizmente aí ficou para trás, né, outra vez. E quem sabe o ano que vem já vê o legado desses 2 anos que não deram certo para retornar à elite aí, porque é duro você ver o Mirassol fora da elite. Os demais, não muita surpresa, porque é um campeonato muito equilibrado aí. Desde o início aí, se falava muito em São Caetano, uma ótima equipe, o próprio Guarani, quer dizer, Santo André. O Independente. Independente aí, ó, que perdeu jogos em casa, você não pode perder jogos, você tem que fazer o dever de casa, como a gente sempre disse, né? Se faz o dever de casa, o Oeste também perdeu 2 jogos em casa considerados fáceis. Acabou se complicando as últimas rodadas. Exatamente, quase ó, por um triz aí que não fica fora. Graças à ambulância, né? Como eu já havia dito no resultado 2-2, o jogo chamou a atenção por uma curiosidade, né? Quando não houver ambulância, né, do lado de fora do gramado, ali aguardando, em caso de acontecer alguma coisa, o árbitro é obrigado a parar a partida. E um dos diretores do Oeste passou mal. Agora a informação, a gente não tem ela realmente, se foi concreta, se passou mal realmente ou não. A ambulância se ausentou do estádio com o diretor do Oeste, um dos diretores do Oeste, que no momento onde o Independente buscava o gol da vitória e estava tendo, né, bons momentos na partida, com isso, com a parada, acabou esfriando os ânimos, né, dos jogadores, e esperou a volta. Quando voltou a ambulância, aí já estava todo mundo frio e o Oeste conseguiu se segurar, faltando 5 minutos para o término, com os acréscimos, conseguiu se segurar e garantiu o empate e o acesso. Então é uma curiosidade que o Oeste conseguiu sim, lógico, pelo seu futebol, mas é uma curiosidade que chama a atenção, né? Que só no futebol do interior a gente consegue ver essas curiosidades. Com certeza vai ser destaque aí em muitos jornais e muitos canais esportivos no dia de hoje. Parabéns, portanto, né, às 4 equipes: Ferroviária, Novo Horizontino, Oeste, Água Santa. Ano que vem estarão na elite, disputando aí com os grandes, quem sabe aí também dando trabalho a Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Vamos falar agora de A3. A A3 também está muito emocionante e eu vou falar com você, Gil, já direto, que você acompanhou um dos jogos, né? Você pôde assistir aí Votuporanguense e Juventus. Se não o melhor jogo, acho que até o momento da competição, ou pelo menos nessa fase, né? 2-1 para Votuporanguense, e no mesmo grupo o Internacional de Limeira empatou em 0-0 com o Grêmio Osasco. No outro grupo, 2 empates: Primavera 1, Barretos também 1, e Taubaté 2, Atibaia também 2. No caso, no grupo do Votuporanguense, quem lidera é a mesma, né? A Votuporanguense com 7 pontos, Juventus em segundo com 4, Grêmio Osasco em terceiro com 2 e Internacional de Limeira em quarto também com 2. No grupo 3, o grupo seguinte, Taubaté lidera com os mesmos pontos do Votuporanguense, 7, Barretos vice colocado com 4, mesmos pontos do Juventus, e Atibaia e Primavera 2 pontos cada. Então, os grupos idênticos. Então, gostaria que você comentasse, até pelo que você viu no jogo de ontem em Votuporanga, no Plínio Marim. Teve também muita emoção, né? Conta o pessoal de casa. Acho que chamou bastante atenção ontem, foi o público lá, 3.937 pagantes, a torcida prestigiando. O Juventus, logo aos 20 minutos, em torno dos 20 minutos, teve o seu quarto zagueiro expulso. A Votuporanguense sempre em cima, é 0-0 o primeiro tempo, um jogo muito bom. Onde me chamou bastante atenção o Felipe, o volante do Juventus, um craque. O cara dominou o meio de campo, muita categoria. E o Natan dispensa comentário. Os jogos que eu sempre tenho acompanhado do Juventus, o Natan e o Gil ali na frente são ótimos jogadores, só que o Gil não veio. E também o zagueiro Vitor Salinas. Já no segundo tempo, após a Votuporanguense abrir o placar com o Bruno, que é um excelente jogador, o Bruno é versátil, cai para a direita, para a esquerda, no meio, tem 22 anos, vai completar 23 amanhã. Cabe certinho no time do FFC e está dentro da idade. É um ótimo jogador, muito voluntarioso. Como que é o nome dele? Bruno. Bruno, joga no quê?
Ele joga atacante, cai para a direita, para a esquerda, no meio. O cara ontem fez o primeiro gol. Após fazer o primeiro gol, o Natan fez uma jogada fantástica, cruzou, o goleiro defendeu, no rebote o atacante fez o gol, empatou o jogo. E a Votuporanguense perdeu 3 chances que não poderia perder, de matar o jogo. E no finalzinho a Votuporanguense fez o segundo gol com o zagueiro. Mas na saída de bola em seguida, o Natan sofreu um pênalti. Aos 49 minutos do segundo tempo. Nossa. E quando ele foi Pênalti por Juventus. Pênalti pro Juventus. Quando o Natan bateu, o goleiro Thiago defendeu. O juiz acabou o jogo. Imagine como foi a atmosfera lá no Plínio Marim. Quer dizer, a torcida, os jogadores ficaram em campo, não saíram festejando. E essa equipe, a Alvinegra, é séria candidata a subir, gente. Porque, como você disse bem, eu peguei esse apanhado entre os dois grupos. Está quase tudo empatado. Tudo empatado. O único equipe que vai ter dificuldade, no meu ponto de vista, é a Inter de Limeira. Porque ela tem 2 pontos, só que ela tem saldo negativo de 4 gols. Quer dizer, a Inter de Limeira está complicadíssima nesse grupo. Empatou em casa com o Grêmio Osasco, né? Se ela não vencer o Grêmio Osasco fora, já praticamente pode dizer adeus, porque ela vai pegar a Votuporanguense aqui no Plínio Marim. E a Votuporanguense precisa de pelo menos mais uma vitória, né? Chegar a 10 pontos, já estará na elite, já estará na Paulista da Série A2 do ano que vem, juntamente aí, quem sabe, com o Juventus, né, que também vem fazendo uma grande campanha, e no outro grupo, hoje estariam Taubaté e Barretos, mas em um grupo todo em aberto, né? Estamos citando em caso de mais uma vitória, 3 jogos, 2 vitórias e um empate pela Votuporanguense, só que a história também pode mudar, né? Que a gente torce é que a Votuporanguense suba, mas isso pode mudar e muito, e ela pode ficar fora também, né, Ju? Concordo com você, está em aberto ainda, Valdinei, mas ontem quem deixou escapar praticamente a vaga acho que foi o Taubaté. Você está vencendo em casa 2-0 o Atibaia. Quer dizer, se ele vence, ia para 9 pontos. 9 pontos. Quer dizer, já praticamente está quase credenciado já. Quer dizer, então vacilou o Taubaté. Mas ainda não. É o líder do seu grupo, né? Então, muitas surpresas e muitas emoções ainda reservam essa Série A3. Realmente aí o Votuporanguense conseguiu uma excelente vitória, que pode ter sido sim a vitória do acesso à Série A2, né? Lembrando que o Votuporanguense subiu para A3 há 2 anos, né? Disputou o ano passado, este ano também, e já está conseguindo aí, quem sabe, o acesso para A2. Fica a nossa torcida, todos de Fernandópolis e região, e também você de Votuporanga que nos acompanha. Tenho certeza que essa atmosfera não vai parar, e não pode, né? Não deve parar. Como você pôde acompanhar, o Gil aqui de Fernandópolis foi acompanhar o jogo do Fernandópolis, do Votuporanguense, e tenho certeza que se emocionou lá, ou ficou muito feliz pela vitória, pois eu acompanhei um vídeo na internet com o goleiro defendendo a penalidade, assim. Após a cobrança foi uma comemoração que é de arrepiar. Realmente parecia um título, e pode ter sido sim, que às vezes venha não só o acesso, mas uma final. Lembrando que o primeiro de cada grupo vai fazer a grande final da Série A3. Quem sabe o Votuporanguense pode estar nela após essa vitória de ontem, que credenciou, e muita equipe, né? Agora, com certeza, na capital será uma equipe muito respeitada pelo Juventus na próxima rodada. Jogo de volta, portanto, agora do retorno, já será Juventus e Votuporanguense no meio de semana. Mudando de Paulista da Série A3, vamos falar agora do Paulista da segunda divisão, a 4ª divisão paulista, onde está o Fernandópolis Futebol Clube. Na sexta-feira, o Fernandópolis venceu o Bandeirante por 3-0, o Bandeirante de Birigui. Até deu trabalho no início do jogo, né, com alguns sustos, porém o time de Fernandópolis conseguiu segurar a pressão e fazer o resultado. No final do primeiro tempo conseguiu abrir o placar com Hadley, em belo gol, né, Ju? A gente podia acompanhar. Segundo gol logo no início da segunda etapa com o Sapo, né? Vitor Sapo. E no meio do segundo tempo com o Maurinho de pênalti, em cobrança, perfeita cobrança, a bola bateu na trave, entrou. 3-0, portanto, para o Fernandópolis, somando aí os seus 3 primeiros não, né? Os seus 4 pontos no caso, porém a sua primeira vitória na competição. Primeira vitória na competição e em casa. Com essa vitória agora o Fernandópolis é o 5º colocado, subiu para 5º, estava em 7º e agora é o 5º com 4 pontos. Além
de Fernandópolis 3 e Bandeirantes 0. Tivemos Noroeste de Bauru 1, Vossen de Assis 2, Grêmio Prudente 1, América de Rio Preto também 1, Assisense 2, José Bonifácio 1 e Oswaldo Cruz 1, Tanabi 2. Uma boa vitória do Tanabi fora de casa. Com esses resultados, a classificação de momento é Vossen na liderança com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Assisense em segundo com 7. Em terceiro, Grêmio Prudente também com 7. Em quarto, América de Rio Preto com 5. Fernandópolis vem em quinto com 4. Tanabi em sexto com 4 também. Oswaldo Cruz em sétimo com 3. Em oitavo, Noroeste com 1. Em nono, Bandeirante de Birigui também com 1. E em décimo, José Bonifácio sem nenhum ponto ganho ainda. 3 jogos e 3 derrotas. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre estes jogos e também sobre o Fernandópolis, porque logo mais a gente vai mostrar os gols da partida, que com certeza pode ter sido a vitória que vai dar o rumo à equipe, né, nesta temporada. Eu vou comentar aqui, Valdinei, alguns números que eu peguei da segundona. No grupo 1, o Vossen, no grupo 2, o Olímpia, e no grupo 3, a Portuguesa Santista, essas 3 equipes 100% de aproveitamento. O destaque negativo em cada grupo também, o José Bonifácio, o Palmeirinha de Porto Ferreira e o Eco Suzano. Até o momento não obtiveram nenhum ponto. E o que credencia mais a nossa equipe para o próximo jogo, que a gente pega o José Bonifácio na casa dele, só que não tem nenhum ponto. O jogo do Fernandópolis na sexta-feira, que nós estivemos lá no estádio, no Cláudio Rodante, começou assim, o time um pouco nervoso, porque tá certo, dentro de casa, não tinha vencido nenhum jogo. Precisava da vitória. Precisava da vitória, era fundamental, só que também você não pode descuidar. E vimos também um Bandeirante não retrancado, pelo contrário, partiu para cima. Foi um jogo equilibrado, teve grandes chances o Bandeirante, e o Fernandópolis, no finalzinho do jogo, como você disse, aí, fez o gol. Né? Foi fundamental, e no início do segundo tempo já fez outro gol. Quer dizer, esse daí já eliminou praticamente a chance do Bandeirante, de reação do Bandeirante. Onde eu destaco para mim, como grande jogador da equipe, foi o Hadley, inclusive com o gol, o cara, muita coragem, dividiu, praticamente o zagueiro chegou junto e dividiu com o zagueiro. Se ele cai era falta, né? Exatamente. Mas ele não quis a falta. Não, ele já tem intenção para fazer o gol mesmo. Para mim, foi fundamental, um ótimo jogador. O Ademir é um craque, joga com a cabeça erguida, tocando. E alguns jogadores, que o Maurinho, o Maurinho dispensa comentários. O Maurinho voluntarioso, corre, chama a responsabilidade para ele, muito importante. O Jean-Pierre começou meio inseguro, mas depois já mostrou bom futebol. Agora o Miller, volante, que parece estar meio perdido. Eu senti ele meio perdido, não sei se era o primeiro jogo, o tempo de treinamento, não conhecia bem a equipe. O Sato também, correndo bastante vontade. E o centroavante, o Henrique, surpreendeu. Foi um bom jogador também, porque ele vinha buscar o jogo, disputava o jogo. E quer dizer, até... E o goleiro nosso também, que mostrou muita segurança, o Camilo, né? O Camilo, vamos dispensar comentário. O Camilo, ele transmite confiança para a equipe, né? Então, quer dizer, o Camilo é um ótimo goleiro mesmo, como foi citado já por alguns amigos. E o Henrique também, em alguns comentários, em algumas emissoras que eu acompanhei, foi considerado o melhor em campo. Um jogador muita vontade, determinação. Quer dizer, agora o Fernandópolis volta a falar, tem tudo para vencer o José Bonifácio, depois pega 2 jogos em casa. Se vencer o José Bonifácio, vai transmitindo mais confiança para essa equipe. Tem jogadores aí que ficaram no banco à disposição do técnico. A única coisa que eu achei que o Carlinho demorou demais para mexer na equipe. Sim. Acho que poderia testar, não sei, condições físicas do Ceará, que estava no banco, do Dick, que foi contratado. Mas foi fundamental essa vitória. E agora, quem sabe, o próximo jogo, se a gente ganhar, vai transmitir mais confiança quando nós pegamos 2 jogos em casa. É que nós precisamos aí mesmo, dar uma deslanchada aí logo para impor nosso futebol aí e deixar essa equipe, mas os outros adversários já com medo de fecer, vendo que essa equipe tá, exatamente. Que o Fernandópolis embale realmente na competição após a sua primeira vitória no campeonato. Então o Fernandópolis vai enfrentar aí o José Bonifácio no próximo domingo às 10 horas da manhã na casa do adversário. E o jogo contou, né, com muita emoção e é lógico, tivemos 3 gols anotados aí por Hadley, Sapo e também pelo Maurinho.
Maurinho que mereceu um gol, né? O Maurinho, por chamar tanta responsabilidade, por ser o prata da casa e o veterano do time, merecia esse gol de pênalti. Não que seja de pênalti, merecia um gol, veio em forma de pênalti, mas que nos próximos jogos possa ter mais oportunidades também. Quem sabe o Maurinho aí, pelo que eu sei, aí é um dos cobradores de falta da equipe, pode anotar mais gols. Mas você agora vai acompanhar os 3 tentos do FFC que nós pudemos aí pegar para você. Acompanhe. Aí você acompanhou os 3 gols, né, do Hadley, do Vitor Sapo e também do Maurinho, de pênalti na cobrança. Como você pôde ver, converteu bem, batendo a bola na trave, sem chance para o goleiro. 3-0, uma excelente vitória diante do Bandeirante de Birigui, e que vem agora o próximo adversário, José Bonifácio, né, fora de casa, que o Fernandópolis, portanto, possa embalar na competição. Fica aqui a nossa torcida. Lembrando, a escalação, vou passar a escalação do Fernandópolis, é um time que iniciou o jogo. O Fernandópolis jogou com o goleiro Camilo, na zaga Jean-Pierre e Lucão, lateral direito Maurinho e na esquerda o Walter. No meio de volantes jogou Miller e o Ademir, armando as jogadas Hadley, e na frente Carioca, Vitor Sapo e Henrique Coelho. Então, portanto, uma formação bem ofensiva da do Fernandópolis, e quem sabe aí possa ser a equipe a ser batida nas próximas partidas. O Gil quer me mandar uma bola aqui, Gil. Pode passar, Gil. Vamos ver aqui, ó. As substituições, Valdinei. Ah, tá. Substituições. Entrou no lugar do Hadley o Marcos Vinícius. Zagueiro. No lugar do Maurinho entrou o Lucas Bocão. E no lugar do Vitor Sapo entrou o Netinho. Então, portanto, estes foram os jogadores suplentes, né, que entraram no segundo tempo. Levaram cartão amarelo o Luiz Henrique, o Julião e o Márcio Santos pelo Bandeirante, e pelo time do FFC não tivemos, o Lucas Bocão e o Lucão levaram cartão amarelo. Portanto, essas são as anotações que nós temos do jogo Fernandópolis e Bandeirante.
como eu disse, que vem o próximo jogo, que vem o próximo adversário. Todos estão numa atmosfera. E o que chama a atenção, Gil, só para a gente poder encerrar o programa, em entrevista coletiva, o Maurinho citou que quando o técnico Carlinhos chegou na equipe, ele já acompanhou a equipe, né, no jogo com o Noroeste em Bauru. Ele teve uma conversa com o treinador e firmou um pacto, vamos dizer assim, né? Nessas 3 próximas partidas, treinador, a gente vai conquistar 7 pontos. O empate fora, a vitória em casa e mais uma vitória fora, que seria contra o José Bonifácio na próxima. Então, quer dizer, dos 7, já conquistou 4. Falta agora a vitória contra o José Bonifácio. Então, quer dizer, a gente vê que realmente o grupo está fechado. O treinador também chegou a esse ponto, elogiou muito a torcida, né? Nunca vi uma torcida que canta o tempo todo sem parar. Torcida Sangue Azul, de parabéns. E os demais também que estavam no estádio apoiando. E é lógico que o que é melhor de ver é isso, saber isso, que a equipe realmente, o treinador e jogadores estão fechados por um ideal só, que é o quê? Conquistar a classificação dessa primeira fase e futuramente pensar em algo mais, no caso o acesso. E segundo ele disse ao Gerry Falcão, né, o presidente da equipe: olha, Gerry, em entrevista à rádio, olha, Gerry, eu vou conquistar o acesso com essa equipe. E olha lá se não vier o título. Então, quer dizer, é bom a gente saber que realmente o treinador está engajado juntamente com o Júnior Paulista, né, que é o seu auxiliar agora, e os demais jogadores, e Maurinho puxando essa frente, firmando esse pacto aí de 3 jogos, 7 pontos, já conquistaram 4. Após este, com certeza, outros virão, outras metas virão, quem sabe o Fernandópolis possa alcançar. Que interessante isso, né, Ju? Eu concordo com você, Valdinei. A gente está acompanhando não só os jogos, mas os treinos. Você vê a vontade do Maurinho, a determinação do Maurinho com 36 anos, é fantástico. E esse compromisso agora. Acabou de firmar esse compromisso com o técnico Carlinhos, 7 pontos, vai conseguir os 7 pontos, depois pega mais 2 jogos em casa, que são fundamentais, que eu disse aí. Vencer os 2 jogos, vai credenciar a equipe, traz mais confiança, vamos falar, vai ficar mais leve a equipe, né? Porque queira ou não queira, o início aí, a gente que acompanhou tudo, é difícil. Você pega equipes já estão mais estruturadas há mais tempo, mas o Maurinho aí, que é vou falar para você, é o grande mestre que comanda, o mestre dessa orquestra aí. Sim. E com esse pacto dele, com essa vontade dele, e por ser da cidade, quer dizer, e a torcida também, que você disse bem aí, vou elogiar a nossa torcida aí, que em momento algum viu as dificuldades do time, não vaiou, quer dizer, só prestigiou o time. Isso é muito importante, essa união, esse elo aí, torcida, equipe, diretoria, que quem vai ganhar com isso é só a nossa águia de sangue azul. Com certeza, então, o compromisso, né, do Maurinho com o treinador seriam 7 pontos do jogo do Noroeste, contra o Noroeste, contra o José Bonifácio, já foram 4. Se conquistar a vitória com o José Bonifácio, meta cumprida nesses 3 jogos. Aí, o que eu chamo a atenção também, que eu acabei analisando aqui, o Fernandópolis terá, após o José Bonifácio, jogará em casa contra o Assisense, em casa contra o Tanabi e fora contra o Oswaldo Cruz. Então, quer dizer, se eles traçarem também mais essa meta de 7 pontos, não é ruim. De 7 em 7 em cada 3 jogos, é uma pontuação ótima, e quem sabe aí no primeiro turno você já encerra bem na tabela. Eu concordo com você, Valdinei. Eu vou ter mais além. Eu acho que o jogo mais difícil desses, entre Bonifácio é o Vossen. É o Assisense. O Assisense vem bem. O Oswaldo Cruz está com uma campanha modesta. Quer dizer, tem chance de você chegar lá em Oswaldo Cruz até vencer. Isso que eu falo. O essencial é o jogo de domingo e o próximo em casa. Você vencer esses jogos, vai credenciar a equipe, vai dar mais confiança, vai tornar a equipe mais leve. Aí para a sequência do campeonato, é só administrar. Com certeza. Então fica a nossa torcida para o Fernandópolis, para que consiga aí bons resultados. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. Gil, agradeço também a sua participação. Muito obrigado. Um abraço. Quarta-feira você não vai estar aqui presente? Quarta-feira eu tenho um compromisso, estarei em Oswaldo Cruz, né? Mas na sexta-feira estarei com você aqui, com os amigos aqui do Canal 10. Deixo uma boa tarde a todos e até sexta-feira no meu programa. Na quarta tem gravação aí com o Valdinei e tudo. Com certeza, Gil. Como você não vai estar aqui na quarta, deixa seu palpite. Corinthians, Guarani do Paraguai, Corinthians e
São Paulo e Cruzeiro. Quem que leva melhor e qual seria o resultado aí? Já chuta o resultado da primeira partida. Guarani e Corinthians 1-1. São Paulo 2, Cruzeiro 1. Olha aí, tá aí o palpite. Empate então, Guarani do Paraguai e Corinthians. Está indo de Leozinho hoje. O Leozinho não gostou não, porque ele é corintiano. Nesse jogo ele não optar empate, ele ia optar a vitória do Corinthians. E empate também, Leozinho? Leozinho é de empate. Então tá junto. Então quem sabe vai sair um empate entre Guarani e o Corinthians. É lógico que a gente brinca, mas que vença, lógico, melhor na Libertadores. Na quarta vamos falar muito sobre isso. Um abraço, portanto, a você de casa e até quarta, se Deus quiser. Até lá.